Existem mortes que chocam. Existem mortes que confundem. E existem aquelas que parecem ter sido cuidadosamente planejadas para nunca serem compreendidas. Imagine um lugar onde o frio nunca vai embora. Onde o vento corta a pele como uma lâmina invisível. Um vale tão isolado que os próprios moradores evitam entrar, mesmo durante o dia. Um lugar conhecido apenas por um apelido perturbador, o Vale da Morte. Agora imagine que, no meio desse cenário deserto, alguém é encontrado queimado. Sem nome. Sem documentos. Sem passado. Ninguém sabe quem ela era. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe por que estava ali. Tudo que essa mulher carregava consigo foi cuidadosamente apagado. Etiquetas arrancadas das roupas. Nomes falsos em hotéis. Objetos sem origem. Como se ela tivesse passado a vida inteira se preparando para desaparecer. E conseguiu. Mas o mais assustador não é o que foi encontrado naquele vale gelado da Noruega, em 1970. É o que não foi encontrado. Porque quanto mais a polícia investigava, mais parecia que alguém, ou alguma coisa, que não queria que essa história fosse resolvida. Alguns dizem que ela era apenas uma mulher perturbada. Outros acreditam que era uma espiã da Guerra Fria. Há quem diga que ela sabia demais. E que sua morte foi uma mensagem. Décadas se passaram. Tecnologias avançaram. Novas investigações foram abertas. E mesmo assim, o nome dela nunca foi descoberto. O rosto dela nunca foi reconhecido. A verdade nunca veio à tona. Hoje, você vai ouvir uma história real. Documentada. Investigada. E oficialmente encerrada. Mesmo sem respostas. Uma história que começa com um passeio inocente em uma trilha e termina com um dos mistérios mais perturbadores da história moderna. Apague as luzes. Coloque os fones de ouvido. E prepare-se. Porque esta é a história da mulher de Isdal. A mulher que morreu e levou sua identidade para o túmulo. Noruega, novembro de 1970, um enigma sem nome, sem rosto e sem explicação até hoje. Era um fim de novembro frio de 1970, quando um homem saiu para caminhar com suas duas filhas pequenas por uma trilha isolada no Vale de Isdalen, uma região montanhosa e deserta nos arredores de Bergen, no oeste da Noruega. Locais chamavam o lugar de Death Valley, Vale da Morte, por causa de acidentes e histórias antigas que rondavam aquele terreno. Wikipédia. Naquele domingo, sob um céu cinzento e um vento cortante, as crianças correram entre as rochas, gargalhando, até que algo as fez parar abruptamente. Uma delas apontou: "Tem um manequim ali." Mas o que parecia ser um objeto inanimado revelou-se algo muito mais sombrio. Reddit. Ali, entre pedras e arbustos secos, jazia o corpo carbonizado de uma mulher. Seu corpo estava queimado de forma tão severa que seu rosto se tornará irreconhecível, e como se a própria identidade tivesse sido apagada.
Uma cena que confundiu até os melhores investigadores. Quando a polícia chegou, o cenário deixou todos perplexos. Seu corpo estava parcialmente queimado, com a frente da roupa e pele destruídas pelo fogo, mas a parte de trás praticamente intacta. Havia vários objetos ao redor, um relógio parado, um guarda-chuva, garrafas vazias de álcool e outros pertences espalhados ao redor, quase como se tivessem sido colocados ali deliberadamente. Life in Norway. Garrafinhas que cheiravam fortemente a gasolina foram encontradas próximas, sinalizando algo mais do que um simples acidente. Historic Mysteries. E pior, todas as etiquetas das roupas dela foram removidas, todos os sinais que pudessem mostrar quem ela era desapareceram. Não havia carteira, documentos, fotos, nada com nome ou endereço. Era como se a mulher tivesse sido trazida ali apenas para desaparecer para sempre. Os resultados da autópsia em um corpo queimado e vivo? O laudo médico trouxe mais perguntas do que respostas. A mulher tinha entre 25 e 40 anos, olhos castanhos e cabelos escuros. O corpo mostrava que ela ingerira uma grande quantidade de comprimidos para dormir e cerca de 50, uma dose que por si só poderia matar. norwegianamerican.com. Mais partículas de fumaça foram encontradas em seus pulmões, indicando que ela estava respirando enquanto o fogo consumia seu corpo, o que significa que ela foi queimada viva. norwegianamerican.com. Também havia um grande hematoma no pescoço, em algo que poderia ter sido causado por um golpe ou queda, e mais ninguém conseguiu determinar se foi acidente, luta ou algo mais sinistro. As autoridades inicialmente classificaram a morte como um suicídio complexo, mas muitos oficiais e especialistas acharam a conclusão difícil de aceitar diante da estranheza da cena. Wikipédia. Um quebra-cabeça ainda mais profundo que as malas na estação de trem. 3 dias depois, algo ainda mais estranho foi descoberto em 2 malas na estação ferroviária de Bergen com pertences da mulher. Wikipédia. Dentro das malas estavam roupas com todas as etiquetas cortadas, como se alguém quisesse esconder suas origens. Wikipédia. Perucas, óculos sem grau, cosméticos com nomes apagados e utensílios pessoais sem nenhum traço identificável. Voltares Interiste. Uma caderneta codificada, cheia de anotações misteriosas, quando decodificada, parecia registrar datas e lugares onde ela tivera passado. Página 7. Dinheiro de várias moedas estrangeiras, indicando viagens por diferentes países. Voltares Interiste. Tudo ali parecia cuidadosamente modificado para que ninguém pudesse traçar quem ela era, de onde vinha ou o que realmente fazia. Ead.com Coffee. Lugares, nomes falsos e uma trilha sem fim. Polícia descobriu que nas semanas anteriores à sua morte, a mulher havia pernoitado em diversos hotéis em várias cidades norueguesas, sempre com nomes falsos e usando passaportes possivelmente forjados. Ead.com Coffee. Funcionários lembravam dela como reservada e desconfiada, falando idiomas como alemão, francês, flamengo e inglês com sotaque estranho. Ead.com Coffee. Pedindo troca de quarto com frequência e pagando tudo em dinheiro.
usando perucas e disfarces quando saía dos hotéis Edcon Coffee. Cada movimento dela parecia calculado para evitar ser reconhecida por qualquer testemunha. Edcon Coffee. Teorias que misturam espionagem e conspiração. O contexto da época e o auge da Guerra Fria levou muitos a acreditar que ela poderia estar envolvida em espionagem internacional. Wikipédia. Algumas teorias sugerem: detetive, ela era uma espiã, passando informações entre países. Lista estaria ligada a operações secretas militares, já que algumas das datas de suas viagens coincidiram com testes confidenciais de armas na Noruega. Wikipédia. Silhueta de busto, seu codinome poderia ter sido destruído de propósito, para proteger identidades oficiais. Ponto de interrogação pretornamental, ou talvez ela fosse apenas uma fugitiva tentando desaparecer, mas algo deu muito errado. Até hoje, nenhuma dessas teorias foi comprovada. Uma história sem fim e sem nome. Apesar de investigações em décadas recentes, inclusive com novos métodos forenses, o verdadeiro nome da mulher nunca foi revelado. Wikipédia. Em 2016 o caso foi reaberto e virou até um podcast de investigação chamado Death in Ice Valley, com pesquisadores e ouvintes ao redor do mundo tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Wikipédia. Mas, mesmo com tecnologia moderna e interesse global, a identidade dela continua um mistério, assim como os motivos que a levaram àquela morte horrível num vale gelado. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.